Os protestantes dizem que a igreja primitiva não era católica. Isso é verdade? Não, Messias, não é verdade. A igreja primitiva era a católica, tá? E quanto mais eu estudo, mais eu me dou conta de que não é nem muito difícil de provar isso. Mas vamos lá. Segundo a compreensão protestante, a igreja primitiva, ali a gente está falando da época dos apóstolos, depois ali século II, tá? Mas sobretudo a igreja do primeiro século, não era a igreja católica que a gente tem hoje. Era uma outra coisa. Essa igreja foi fiel no século I, século II, século III, até que no século IV a igreja se degenerou. Eu tenho um livro aqui em casa de um pastor presbiteriano que ele usa esse termo. A igreja no século IV, com a ascensão de Constantino e com a Constantino tornando o cristianismo a religião oficial do Império Romano, a igreja se degenerou. Primeiro, que esse é um equívoco comum. Constantino não tornou o cristianismo religião oficial do Império. O que Constantino fez foi dar liberdade de culto para os cristãos, mas ele não tornou a religião oficial. E, de novo, assim, é um termo forte, né? Falar assim, a igreja se degenerou. Aí, assim, essa degeneração é o quê? É a igreja católica. Então, assim, a gente tem que ouvir muita coisa. A gente tem que ouvir muita coisa. A gente tem que ouvir que a igreja católica é a prostituta da Babilônia. A gente tem que ouvir que a igreja católica é uma degeneração. Hoje, uma aluna do meu curso me mandou uma mensagem falando: professor, eu sou professora também, e um aluno meu falou que nós católicos não somos filhos de Deus. Olha isso, né? Então, assim, a gente tem que ouvir muita coisa. A gente não vai pagar com a mesma moeda, tá, gente? A igreja católica é mãe. E mãe, se ela responde o filho rebelde na mesma moeda, ela perdeu a autoridade de mãe. A gente não vai pagar na mesma moeda, mas a gente vai falar a verdade em amor. O problema é que a gente é xingado de tudo, mas se a gente fala assim, a igreja protestante é cismática, que absurdo, não pode falar isso. Então, assim, eu procuro pontuar tudo com muito respeito, com muito amor, mas lembrando que o que a gente ouve é isso. A igreja católica é uma degeneração da igreja que Jesus fundou. Aí que degeneração é essa, né? É uma igreja que começou a ensinar uma série de coisas erradas, coisas antibíblicas. Quais seriam essas coisas antibíblicas que a igreja começou a ensinar? Imagens, devoção aos santos, devoção a Maria, purgatório, oração pelos mortos, 7 sacramentos, tantas e tantas coisas aí que marcam essa degeneração. Até que, 11 séculos depois, 12 séculos depois, Deus levantou Martinho Lutero, João Calvino, e esses homens trouxeram a igreja para o rumo original. É interessante que, se a gente tomar essa narrativa como correta, a igreja foi fiel no século I, II, III, e no século XVI, XVII, XVIII, XIX, XX. Ou seja, dos 20 séculos de igreja, 12 ela foi infiel, só 8 ela foi fiel. E olha lá, né? Porque do século XVI para frente, só um pedacinho dela. Então, assim, é absolutamente ilógico isso, absolutamente ilógico isso. E é interessante também, Messias, que os protestantes, eles dizem que a igreja primitiva não era a católica, mas eles também dizem que não era a protestante. Nenhum protestante vai dizer assim, não, a igreja primitiva era a igreja protestante. Eles até tentam dizer assim, não, a nossa igreja é a mais próxima possível da igreja primitiva. Mas eles também não dizem que é a igreja primitiva, né? Então, assim, de alguma forma, a igreja primitiva se perdeu no tempo e no espaço. A minha resposta para você, Messias, sim. A igreja primitiva
é a Igreja Católica. A igreja que o Senhor Jesus fundou não se perdeu no tempo. A igreja que o Senhor Jesus fundou não se degenerou. Isso é uma heresia. É uma heresia que atenta contra a palavra de Cristo, que disse: as portas do inferno não prevalecerão. É uma heresia que atenta contra as palavras de Cristo, que disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se eu disser que a igreja se degenerou e que a igreja que Jesus fundou deixou de existir, eu estou dizendo que Jesus deixou as portas do inferno prevalecer. Eu estou dizendo que ele não esteve com a sua igreja todos os dias até a consumação do século, coisa nenhuma. Ele só esteve com a igreja no século 1, 2 e 3 e depois voltou no século 16. Que absurdo é esse, gente? Como que você pode acreditar numa coisa dessa? Não prevalecerão. Tem padre desonesto? Tem. Tem padre infiel? Tem. Tem católico ensinando coisa errada? Tem. Tem padre pedófilo? Tem. Mas a igreja é de Jesus. E nada disso vai fazer com que as forças do mal prevaleçam contra ela. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, Messias, é a promessa de Jesus. Segunda coisa, que é muito importante. Quais são as 4 marcas da igreja? A igreja é santa, católica, apostólica e una. Una, santa, católica e apostólica. São as 4 marcas da igreja. Ela é una, só existe uma igreja. Se a igreja é o corpo de Cristo, por definição, só existe uma igreja, porque Cristo não pode ter mais de um corpo. Ela é santa, por quê? Porque ela é o corpo de Cristo. Ela é santificada por Cristo. Ela é católica, porque ela é segundo o todo. Católico vem do grego katarrolos, segundo o todo. Ela é a igreja universal. Ela é a mesma igreja no Brasil, no Canadá, no Japão, na África do Sul, na Suíça. É a mesma igreja no mundo inteiro e é a mesma igreja no século I, no século XI e no século XXI. No século II, no século XII e vai ser no século XXII também. O que a Igreja Católica crê? Ela crê em todas as eras, em todos os lugares, por todos os fiéis. Por isso que ela é católica. E ela é apostólica. O que significa dizer que ela é apostólica? Significa dizer que ela está fundamentada no ensinamento dos apóstolos. Então, quando você diz que a igreja é apostólica, a primeira coisa é dizer que ela está fundamentada no ensinamento dos apóstolos. Mas tem uma segunda coisa também. Apóstolo quer dizer enviado. Enviado com as prerrogativas de quem enviou. Então, a igreja ela é apostólica, primeiro, porque ela está fundamentada no ensinamento dos apóstolos. Segundo, porque ela é enviada. Ela é embaixadora. Deus enviou, Jesus enviou a sua igreja pelo mundo afora para anunciar o evangelho. Una, santa, católica e apostólica. Pergunta, a igreja primitiva era una, santa, católica e apostólica? Sim. Para encerrar, depois de Constantino, entrou uma série de heresias na igreja, certo? Não é essa a narrativa dos inimigos da igreja? Depois de Constantino, entrou uma série de heresias na igreja. A minha pergunta é, o que existe na igreja no século IV, depois de Constantino, que não existia no século III, antes de Constantino? Eu te desafio a me mostrar uma crença da igreja que surgiu depois de Constantino, que não existia antes de Constantino. Eu lanço o desafio. Não existe nenhuma crença. Ah, Eduardo, oração pelos mortos. Antes de Constantino já se fazia. Imagens, antes de Constantino já tinha. Bispos, padres e diáconos, antes de Constantino já tinha. O primado de Roma, antes de Constantino já tinha. O que mais? Me ajuda aí, gente. Devoção a Maria, antes de Constantino já tinha. Qualquer coisa que você recusa a aceitar, que a Igreja Católica ensina, relíquias, que a gente falou mais cedo, antes de Constantino já tinha, qualquer coisa. Não existe nenhuma diferença substancial da Igreja do século III para a Igreja do século IV. Não
existe. Simplesmente não existe. A igreja do século I, do século II, do século III é a igreja católica. Porque a igreja que Jesus fundou perdurará até a consumação dos séculos.